Então vamos lá. Trump diz à Noruega que não se sente mais obrigado a pensar na paz. Eu vou repetir devagar, porque isso aqui não é uma frase qualquer jogada no noticiário internacional. Isso aqui é um presidente dos Estados Unidos dizendo, com todas as letras, que não se sente mais obrigado a pensar na paz. E quando eu leio isso, eu não consigo simplesmente passar para o próximo parágrafo como se fosse mais uma declaração polêmica de campanha. Não, eu paro, eu respiro. E eu começo a ligar os pontos, porque esse tipo de frase não nasce do nada. Ela vem carregada de contexto, de ressentimento, de cálculo político e, principalmente, de uma mensagem de poder. O texto diz, abre aspas, que Donald Trump enviou uma mensagem ao primeiro-ministro da Noruega afirmando que não se sente mais obrigado a pensar apenas na paz depois de não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. Fecha aspas. E aqui já começa o incômodo, porque a Noruega aparece nessa história não por acaso. É lá que fica o comitê que concede o Nobel da Paz. E Trump, há anos, alimenta publicamente a narrativa de que merecia esse prêmio. Ele repete isso em discursos, em entrevistas, em comícios. Segundo a matéria, ele diz que evitou guerras, que mediou conflitos, que fez mais pela paz do que presidentes anteriores. E agora, ao não receber o prêmio, ele reage dizendo que não se sente mais obrigado a pensar na paz. Eu vou ser muito direto com você que está me ouvindo agora. Isso não é apenas vaidade ferida. Isso é uma declaração política com recado embutido. Porque quando um líder mundial diz que não se sente mais obrigado a pensar na paz, ele está dizendo que a lógica muda. Ele está dizendo que, a partir de agora, a balança pode pender para outro lado. E esse outro lado não é abstrato. Esse outro lado é pressão, é força, é interesse estratégico cru. A matéria continua e explica que a mensagem foi recebida pelo primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, que tentou contemporizar, lembrando que o governo da Noruega não decide sozinho o Nobel da Paz, que existe um comitê independente. O texto diz, abre aspas, que Støre afirmou que a Noruega valoriza a paz e o diálogo. Fecha aspas. Tudo muito educado, tudo muito diplomático. Mas convenhamos, isso é quase irrelevante diante do recado original. Porque o problema não é quem concede o prêmio. O problema é o uso simbólico desse prêmio como instrumento de pressão. E aí a matéria entra em outro ponto que para mim é ainda mais grave. Segundo o texto, Trump volta a defender a ideia de que os Estados Unidos deveriam ter controle sobre a Groenlândia. O texto diz, abre aspas, que Trump afirmou que o mundo não estaria seguro sem o controle total da Groenlândia pelos Esuá. Fecha aspas. E aqui a gente precisa parar de fingir que isso é só retórica excêntrica. Groenlândia não é uma ilha qualquer. É uma peça estratégica no tabuleiro geopolítico do Ártico, uma região cada vez mais disputada por Estados Unidos, Rússia e China. Quando Trump fala em controle da Groenlândia, ele não está falando de turismo, de paisagem, de curiosidade geográfica. Ele está falando de bases militares, de rotas marítimas, de recursos naturais, de projeção de poder. E quando ele conecta isso, ainda que implicitamente, ao ressentimento por não ter recebido o Nobel da Paz, o que aparece é uma mistura perigosa de ego pessoal com estratégia de Estado. Eu sei que muita gente gosta de dizer que Trump fala essas coisas para chocar, para provocar, para dominar o noticiário. E sim, existe esse elemento. Mas reduzir tudo a isso é confortável demais, porque a matéria deixa claro que essa mensagem foi enviada oficialmente a um chefe de governo. Não é um comentário solto em rede social, não é uma piada em palanque, é uma comunicação formal com peso institucional. O texto também lembra que essa postura ocorre em um momento de tensão entre os Estados Unidos e aliados europeus. Segundo a matéria, há ameaças de tarifas, há desconforto dentro da OTAN, há países europeus começando a discutir retaliações comerciais. E eu fico pensando como isso tudo se encaixa. De um lado, Trump sinaliza que não se sente mais obrigado à lógica da paz. Do outro, pressiona aliados, questiona soberanias, ameaça economicamente. Isso começa a desenhar um padrão, não um episódio isolado. E aqui entra a leitura crítica que muita gente evita fazer. Porque é mais fácil tratar isso como excentricidade de um líder imprevisível do que encarar o fato de que existe um movimento mais amplo. Um movimento de abandono gradual do discurso clássico de multilateralismo e de adoção explícita de uma política externa baseada em força, barganha e ressentimento. O texto não diz isso com essas palavras, claro, mas está tudo ali, implícito, para quem quer enxergar.
Quando Trump diz que não se sente mais obrigado a pensar na paz, ele está, na prática, deslegitimando um discurso que os próprios Estados Unidos ajudaram a construir no pós-guerra. A ideia de que a liderança americana se ancora em valores, em estabilidade, em previsibilidade. O que entra no lugar disso é uma lógica de troca. Me reconheçam, me premiem, me deem o que eu acho que mereço, ou então eu jogo o jogo de outra forma. E antes que alguém venha dizer que isso é apenas uma leitura exagerada, eu volto ao texto. A matéria lembra que Trump já vinha há tempos reclamando publicamente do Nobel da Paz, que ele se comparava a outros premiados, que ele dizia que o prêmio era político, enviesado, injusto. Tudo isso está documentado. O que muda agora é o tom. O que muda agora é a consequência sugerida. Não é mais só reclamação, é recado. Eu imagino que passa na cabeça de países pequenos ou médios quando leem uma matéria dessas. Porque se um presidente dos Estados Unidos se permite dizer que não se sente mais obrigado a pensar na paz, o que sobra para quem depende de acordos, de garantias, de regras internacionais? O texto não faz essa pergunta, mas ela paira no ar, pesada. E aí eu faço uma pausa aqui para falar diretamente com você que está assistindo. Se você acha que esse tipo de notícia não tem impacto na sua vida, que isso é distante, que é só geopolítica abstrata, eu te convido a repensar. Porque essas declarações moldam mercados, influenciam conflitos, afetam preços, alianças, estabilidade. E mais do que isso, elas revelam como o poder está sendo exercido. O texto do Poder 360 é relativamente curto, objetivo, factual. Ele não adjetiva Trump de forma agressiva, ele apenas relata. Mas é justamente aí que mora o perigo e a necessidade da leitura crítica. Porque quando a matéria diz, abre aspas, que Trump não se sente mais obrigado a pensar na paz, ela está registrando algo que deveria soar como alarme. E a gente não pode normalizar isso. Eu vejo muita gente tentando relativizar, dizendo que outros presidentes também foram belicosos, que a história está cheia de hipocrisia. Tudo bem, isso é verdade. Mas cada época tem seus símbolos. E hoje, o símbolo é um líder que fala abertamente em abandonar a obrigação moral da paz porque não recebeu reconhecimento suficiente. Isso diz muito sobre o estado do mundo e sobre o tipo de liderança que está sendo normalizada. E aqui entra outra camada incômoda. O Nobel da Paz, goste-se ou não, sempre foi um instrumento simbólico poderoso. Muitas vezes controverso, muitas vezes político, sem dúvida. Mas transformá-lo explicitamente em moeda de troca, em gatilho para a mudança de postura estratégica, é algo que escancara a personalização extrema do poder. O Estado se confunde com o ego do líder. A política externa se mistura com ressentimentos pessoais. Segundo a matéria, líderes europeus tentam minimizar o impacto, tentam manter o diálogo. É compreensível. Ninguém quer uma escalada desnecessária. Mas a pergunta que fica, e que eu jogo para você, é até quando essa estratégia de minimizar, de relativizar, de tratar como bravata, vai funcionar? Em que momento o custo disso se torna alto demais? Se você está chegando agora no canal, aproveita para deixar o like, se inscrever e comentar o que você acha dessa declaração. Porque isso aqui não é um espaço para engolir narrativa pronta. É um espaço para desconfiar, para questionar, para ligar pontos que muita gente prefere deixar soltos. E o engajamento de vocês mantém esse tipo de leitura viva. Voltando ao texto, a matéria também contextualiza que essa fala ocorre em meio a um cenário de conflitos globais, de guerras em andamento, de tensões latentes. Não é um mundo pacificado em que alguém pode brincar com palavras sem consequência. É um mundo instável, cansado, inflamável. E é nesse mundo que um presidente diz que não se sente mais obrigado a pensar na paz. Eu não estou dizendo aqui que amanhã vai estourar uma guerra por causa dessa frase. Não é isso. Mas eu estou dizendo que o discurso importa, que ele prepara o terreno, que ele redefine limites, que ele sinaliza intenções. E quem acompanha a política internacional há décadas sabe que grandes rupturas começam assim, com mudanças sutis de linguagem que aos poucos se tornam aceitáveis. A Groenlândia, o Nobel, a Noruega, as tarifas, a OTAN. Tudo isso aparece no texto como peças de um mesmo quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que aponta para um reposicionamento mais agressivo, mais unilateral, mais personalista. E eu não consigo ler isso sem sentir um frio na espinha institucional. Porque sistemas não se sustentam só com força, eles se sustentam com previsibilidade, com regras minimamente respeitadas. E aqui eu quero insistir em algo. Não se trata de gostar ou não de Trump. Isso é irrelevante.
Trata-se de entender o que está sendo dito e o que está sendo normalizado. Hoje é ele dizendo que não se sente obrigado a pensar na paz. Amanhã pode ser outro líder, em outro contexto, usando a mesma lógica. E aí o discurso vira prática. A matéria termina sem grandes conclusões, como é típico do jornalismo factual. Ela entrega os elementos e deixa o leitor interpretar. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, interpretando, tensionando, desconfiando. Porque aceitar isso como mais uma notícia é colaborar com a erosão silenciosa de certos limites. Então eu te pergunto, olhando para tudo isso que foi publicado, para essa frase específica, para esse contexto mais amplo, até que ponto o mundo está disposto a aceitar que a paz vire opcional, condicionada ao ego e ao reconhecimento pessoal de líderes poderosos? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!